Oi, gente, bom dia para vocês. Vamos dar início à nossa atividade. Vou explicar para vocês um pouco o que foi a ditadura militar. Nossa atividade hoje é apenas no livro integrado, das páginas 444 até a 450. Então, eu vou explicar para vocês o que foi o período da ditadura militar, certo? Diversos países ao redor do mundo eles passaram por um período de governo ditatorial. Com o Brasil também não foi diferente. A ditadura militar foi um regime que vigorou do ano de 64 até 85. Foi marcado pela truculência, tortura, por outras características muito peculiares. Não é à toa que deixa suas cicatrizes até hoje, especialmente nas pessoas cujos ascendentes foram vítimas da violência institucionalizada. A ditadura é o período em que o país foi governado por militares e que teve início a partir do famoso golpe de 64, ou seja, um golpe de Estado que tirou então o presidente daquela época, que era João Goulart, que ele era conhecido como Jango, e colocou no lugar dele o general Castelo Branco. É comum a gente falar de Revolução de 64, mas o nome mais correto para o que aconteceu é golpe, porque normalmente a revolução parte da população, né? Então não foi o caso. A data de início da ditadura militar no Brasil foi em 1º de abril de 64. No entanto, muitos acontecimentos que vieram antes disso foram decisivos para que o país passasse por esse regime. Vamos entender agora quais foram os antecedentes históricos do período ditatorial que culminaram nele. No ano de 61, Jânio Quadros ele renunciou e no seu lugar assumiu João Goulart. Só que na ocasião da renúncia, Jango ele era tido como um simpatizante do comunismo e estava realizando uma visita oficial à China, que era um país comunista. Então isso já gerou um clima de tensão e medo por parte dos Estados Unidos e das camadas brasileiras mais conservadoras de que o país sofresse um golpe comunista. Uma das grandes características do governo de Jango foi a abertura dada a alguns setores como estudantes, trabalhadores e organizações civis populares. Só que isso fez com que a ameaça comunista se intensificasse, incomodando os banqueiros, a igreja e os militares, empresários e a população de classe média alta. Aliado a esses fatores, o país estava passando por um período em que o custo de vida estava alto e Jango tinha algumas características bem populistas. No dia 13 de março de 64, o presidente realizou um grande comício no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, em que o principal foco do seu discurso foi a defesa das reformas de base, que modificariam a estrutura agrária, econômica e educacional do país. Foi praticamente o estopim, já que os segmentos de direita acreditavam que essas medidas prometidas por ele eram essencialmente comunistas. A Marcha da Família pela Liberdade foi um movimento realizado em São Paulo pelas camadas conservadoras em repúdio às reformas de base e ao governo de um modo geral. Em 31 de março de 64, as tropas militares de Minas e São Paulo saíram às ruas. Jango foi para o Uruguai temendo uma guerra civil. Então, no dia seguinte, oficialmente teve início a ditadura militar. Os presidentes do período foram Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Quais eram as características do período? Então, as principais características foram estabelecimento dos atos institucionais, chamado de AI, que legitimavam os excessos de poder dos militares, e o mais violento deles foi o AI-5. Repressão de todo e qualquer movimento social que manifestasse oposição ao governo vigente. Censura aos meios de comunicação. A mídia não podia veicular absolutamente nada que contrariasse o regime de alguma forma, por isso censores eram distribuídos pelos locais de produção de notícias para evitar a divulgação de qualquer coisa que os militares não desejassem. Rádio, TV. Censura dos artistas também. Músicos, pintores, atores, outros artistas também não podiam expressar a sua insatisfação com o governo por meio de suas obras, de modo que eles enfrentavam a censura. Muitos desses artistas tentavam enganar os censores, ou seja,
fazendo as suas críticas de maneira disfarçada. É o caso de Chico Buarque com a música Cálice e de Roberto Carlos com Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. O uso de métodos violentos também para reprimir os que opunham ao regime, inclusive a censura. Muitos estudantes, jornalistas, artistas e outras pessoas eram presas por manifestar a sua insatisfação. E nas prisões elas eram submetidas à tortura física e psicológica de todo tipo. Os movimentos de guerrilha que também se opunham ao governo eram enfrentados por tropas militares. Foi implantado o bipartidarismo, que foi isso? Dois partidos existentes. Um era o Arena, do governo, e o outro era o MDB, que fazia oposição, mas também ele era controlado. A redemocratização do país começou no governo de Geisel e continuou no de Figueiredo. O pluripartidarismo retornou. Em 79 e em 84 ocorreu o movimento Diretas Já. Esse pequeno resumo da ditadura no Brasil deve ser uma demonstração de algo que jamais pode acontecer novamente, né? Aí nas atividades, no primeiro quesito, em relação ao governo militar iniciado em 64, você vai marcar apenas as corretas. Pessoas consideradas perigosas pelos militares podiam ser presas? Sim ou não? Foi instaurado um regime de ampla participação popular em que havia eleições diretas para os cargos eletivos dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Muitos dos opositores ao governo foram expulsos do país? Os direitos e deveres previstos na Constituição de 46 não foram alterados? Não houve contestação ao governo militar que se estabeleceu no poder sem conflitos com a população? Segundo, você vai reescrever os itens incorretos da questão anterior, corrigindo. O terceiro, em sua opinião, por que os militares tornaram ilegais os partidos políticos? Na página 447, você vai explicar o papel político dos atos institucionais. Qual era o objetivo deles, o que eles queriam. Segundo, você vai estabelecer a relação entre as colunas corretamente. Você vai colocar A, B, C, D e E de acordo com a resposta. Na página 449, você vai escrever V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Os militares, eles tomaram o poder por meio de um golpe de Estado que interrompeu o processo democrático brasileiro e durou 21 anos, certo ou errado? O ato institucional, número 5, ampliou a participação política da população brasileira. A política de repressão social e os maus resultados econômicos desgastaram a imagem do governo, dos militares. Falso ou verdadeiro? Observe o cartaz ao lado, feito pelo governo militar e responda às questões. Nele tem o mapa do Brasil, a bandeira, um coração, onde tem a frase "Ame o Brasil" ou "Deixe-o". Esse cartaz foi usado no governo do presidente Emílio Médici, em 73. Qual é a mensagem transmitida pelo cartaz? Você acha que a intenção desse cartaz é o quê? É incentivar a população a exaltar o Brasil? De que maneira? Letra B. Segundo o cartaz, o que as pessoas que discordavam do governo deveriam fazer? Sobre o assunto Diretas Já, durante anos, a sociedade ela pressionou o governo pelo fim da ditadura militar, exigindo o direito de escolher os governantes por meio do voto. A negociação pela redemocratização foi demorada e em 82 a população pôde escolher os seus candidatos para os governos estaduais, mas não para presidente. O povo passou a exigir o direito de escolher por meio do voto o presidente da República. Esse movimento popular recebeu o nome de Diretas Já. Mesmo com forte apelo popular, a eleição para presidente com voto direto não aconteceu.
A escolha do presidente foi decidida entre os membros do Congresso em 85. Tancredo Neves, candidato da oposição, ele foi eleito o primeiro presidente civil após o período ditatorial. Essa foto é um comício pró-diretas realizado aqui em Recife, Pernambuco, tá? Agora, a manifestação popular por eleições diretas foi importante? Sim ou não? Por quê? Segundo, quem escolheu o presidente nas eleições de 85? Só que esse presidente, ele chegou a governar? Pesquise, responda com bastante atenção, depois envie para a correção. Beijos e até a próxima.